Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 28 de junho de 2012. Bombeiro Sênior. O Corpo de Bombeiros e a UFO desenvolvem atividades para atender o pessoal da terceira idade. O aumento da quantidade de lixo e materiais que precisam ser reciclados. Será que estes materiais estão recebendo o destino correto? Já está tramitando no Senado o projeto de reforma do Código Penal brasileiro, que foi elaborado por uma comissão de especialistas. E um advogado fala para a gente sobre este assunto, tudo sobre a entrega do prêmio Melhores UFO e os destaques do esporte com Luiz Alberto Tomé. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Depois do sucesso alcançado com o projeto Bombeiro Mirim, o Corpo de Bombeiros e a Universidade Federal de Uberlândia, desde o mês de maio, estão desenvolvendo juntos atividades para atender também o público da terceira idade. É o Bombeiro Sênior. Aos 86 anos, Dona Ondina descobriu um novo mundo. Descobri muita coisa lá que eu não conhecia, os aparelhos de trabalhar, o modo de salvar a vida, né? Tudo a gente nunca imaginava de conhecer. E não é que até o rapel ela encarou? E não tive medo, não. E estou pronto para descer outra vez, mais alto ainda. Dona Ondina faz parte de um projeto que é fruto de uma parceria entre a UFO e o Corpo de Bombeiros. É o Bombeiro Sênior, que tem como objetivo desenvolver atividades esportivas, culturais e de lazer que promovam a melhoria da qualidade de vida. A parte de prevenção de primeiros socorros, quando a pessoa depara com alguma vítima de parada cardiorrespiratória, que a gente chama de suporte de barra de vida, o que deve ser feito no momento. E também na parte de prevenção de combate a incêndio. Se o idoso deparar com o princípio de incêndio, qual o tipo de extintor a ser utilizado, tá? Qual que é o procedimento a ser feito. Desde maio, esta turma participa das atividades. A ideia deu tão certo que pretende-se abrir espaço para mais pessoas. Trazer uma atividade não só na área de prevenção, de combate a quedas, a uma série de problemas que a terceira idade traz, mas também proporcionar atividades físicas recreativas ao pessoal da terceira idade. Atendemos uma população acima de 60 anos, começamos com um projeto piloto de 40, tínhamos a intenção de ser só de 6 meses, mas diante da demanda e da alegria do encontro com essas pessoas, nós pretendemos voltar em 6 de agosto com a ampliação das nossas turmas. Dar um fim na depressão. Depois que a avó de 9 bisnetos, 13 netos e 5 filhos conheceu o Bombeiro Sênior, ela garante que a vida tem outro sentido. Aqui eu não lembro de nada ruim quando eu estou junto com as colegas, fazendo exercício. E eu tinha acostumado a ficar sozinha. Então com esse curso eu aprendi a sair de casa. O MUNA, Museu Universitário de Arte, traz para o mês de julho as exposições Lugar Sensível, do artista plástico Wesley Stutz, e Paisagens em Aquarela, do também artista plástico Assis Guimarães. O período de visitação vai do dia 2 de julho a 11 de agosto. E daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, acontece no Anfiteatro do Bloco 3Q, aqui do Campo Santa Mônica, a entrega do prêmio Melhores UFO. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o professor Alcimar Barbosa, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Professor, obrigado pela presença. Bom, é daqui a pouquinho mesmo, às 7 horas da noite, tem uma cerimônia muito importante, não só para a UFO, mas para algumas pessoas que destacaram e vão ser homenageadas. O que é esse prêmio Melhores UFO? É uma outorga definida pelo Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da nossa universidade, àqueles que se destacam em pesquisa e em pós-graduação na Universidade Federal de Uberlândia. Nesse sentido, o Conselho decidiu outorgar láureas para os melhores estudantes de graduação que realizam trabalho de iniciação científica no ano anterior, no caso em 2011, outorgar láureas às melhores dissertações de mestrado defendidas no ano de 2011 nos programas de pós-graduação, às melhores teses defendidas nesses programas da nossa universidade e também láureas aos pesquisadores que mais se destacaram nas suas atividades no biênio anterior, nos anos de 2010 e nos anos de 2011. Agora, o que isso representa para dois lados, para a universidade e também para as pessoas que vão ser homenageadas daqui a pouco? Para a universidade,
é uma maneira da universidade prestar sua homenagem àqueles que se desdobram a cada dia para fazer essa universidade cada vez maior. É a maneira da universidade mostrar a sua valorização, a maneira com que nós valorizamos e demonstramos o nosso carinho por aqueles que fazem a nossa universidade cada dia maior. Aqueles que recebem as menções honrosas, as láureas e tudo mais, eu imagino que deve ser algo do tipo, puxa, me sinto reconhecido pelos meus pares, e não há prêmio maior por um pesquisador, para quem realiza um trabalho de mestrado, doutorado, e ser reconhecido pelos pares, não como o melhor, mas ser reconhecido por alguém que realiza um trabalho de qualidade. Essa talvez é a essência das láureas que nós outorgaremos daqui a pouco. Pois é, reconhecimento, como você falou, é realmente uma coisa muito importante e vai ficar marcada pro resto da vida, e é também um incentivo para que esses trabalhos continuem. Mas eu sei que tem mais coisa, não é só o reconhecimento, tem outros tipos de prêmios também? Sim, o Conselho definiu que nós outorgássemos na forma de certificados, um pergaminho feito em couro de carneiro, aquelas coisas todas, mas também os premiados, tanto os estudantes como os pesquisadores, seja orientadores, seja os pesquisadores que receberam as laureas de melhores pesquisadores. A universidade financiará esses pesquisadores com um montante de recursos para que eles possam participar de conferências nacionais, conferências internacionais ou até adquirir bens para desenvolver suas pesquisas. Então, nós temos também, associada à outorga aos certificados, nós temos também um recurso financeiro que pode ser usado por esses pesquisadores para melhorar as suas teses, melhorar os seus produtos finais, as suas pesquisas e tudo mais. Muita gente nos assiste nesse momento e deve estar perguntando, por que eu tenho a ver com isso? Né? Porque às vezes não faz parte da comunidade da UF, não é discente, não é docente, e às vezes a comunidade fala assim, legal, interessante, eles vão ser premiados, mas o que eu tenho a ver com isso? Fala pra gente o que significa esse tipo de prêmio, até porque essas pesquisas acabam refletindo na sociedade, né, professor? É verdade. O que nós pensamos é que, valorizando o que se faz aqui dentro da universidade, montando uma cerimônia especial para isso, nós estamos fazendo uma segunda coisa também, que é mostrar para a comunidade, toda a comunidade está convidada, da nossa região, não só da nossa universidade, para participar da cerimônia hoje à noite, e o que nós estamos querendo fazer é dar visibilidade, é mostrar o que se faz também aqui dentro dessa universidade. Muita coisa é feita aqui, que se reflete em novos produtos, em novas técnicas, em novas metodologias, com benefício direto para a sociedade. Essa é a função primordial da nossa universidade. Uma universidade pública, uma universidade federal, que recebe recursos da nação brasileira e tem que devolver esses recursos. Nós fazemos isso de várias maneiras, seja formando profissionais, seja formando estudantes, seja qualificando mestres, doutores, mas também gerando produtos novos, que vão gerar inovação no mercado, inovação na indústria, inovação em toda a sociedade. Então é uma maneira também de mostrarmos para a sociedade, aqueles que nos pagam, aqueles que nos financiam, estamos honrando o dinheiro que vocês colocam dentro das universidades federais dessa nação. Tá certo. Professor Ocimar, muito obrigado pela participação. Bom evento para vocês, bom prêmio para as pessoas que foram homenageadas, que vão ser homenageadas daqui a pouquinho. E amanhã a gente mostra para você a cobertura deste evento que acontece daqui a pouco às 7 horas da noite. Todo mundo está convidado. Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço. Confira agora a previsão do tempo em Minas Gerais. A previsão é de céu nublado com nevoeiro no Triângulo Mineiro, céu claro a parcialmente nublado, sem a previsão de chuva. Em Uberlândia, tempo frio pela manhã, possíveis pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima é de 14 graus e a máxima não passa de 25 graus. Veja agora como fica o tempo em outras regiões do estado. A sexta-feira em Ituiutaba será de sol pela manhã, sem previsão de chuva, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Monte Alegre de Minas, sol com poucas nuvens, não deve chover. A mínima é de 15 e a máxima não deve passar dos 27 graus. Em Cascalho Rico, dia ensolarado, não há possibilidade de chuva, mínima de 16 e máxima de 27 graus. A sexta-feira em Patrocínio é de tempo quente pela manhã e à tarde, sem chuva. As temperaturas variam entre 14 e 25 graus. E depois do intervalo, os detalhes sobre a discussão do novo Código Penal brasileiro, que já está tramitando no Senado. A gente volta já.
Localizado no campus Umuarama, o ambulatório Amélio Marques do Hospital das Clínicas da UFO é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado, de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. Hasta la vista, baby. Você sabia que as universidades federais estão passando por um amplo processo de modernização e ampliação? É o que aconteceu com esta instituição aqui, em São Paulo. Tudo está sendo feito para ampliar o acesso e a permanência dos estudantes no ensino superior. Com o Reúne, o governo federal dobrou o número de vagas nas universidades federais. Agora, são mais de 200 mil vagas. Quase 100% das universidades federais aderiram e o Reúne realmente veio muito nesse contexto de poder abrir uma universidade pública para o maior número de brasileiros. Viu aí? A educação brasileira está melhorando em todos os níveis, da creche à pós-graduação. Melhoria da qualidade da educação, é disso que o Brasil precisa. É isso que o Brasil está fazendo. E com a sua participação, pode fazer muito mais. Informe-se no portal do MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Com o crescente volume de negócios em escala mundial e a imensa quantidade de produtos transportados diariamente, aumenta também a quantidade de lixo e materiais que precisam ser reciclados. Mas será que estes materiais estão recebendo o destino correto? E você sabe o que é logística reversa? Veja na reportagem de José Dagmar e Teco Veríssimo. Materiais de construção, restos de comida, vidros, borracha, disquete e até um colchão. Um aumento exagerado no volume de lixo. Materiais que poderiam ser reutilizados por falta de consciência acabam ganhando uma destinação incorreta, como neste caso aqui. Esta empresa em Uberlândia desenvolve um projeto que visa incentivar não apenas a coleta seletiva, mas também o chamado lixo eletrônico. Para isso, implantou um sistema de ecoponto. Nós começamos o programa do ecoponto em 2010, 2011, aonde nós resolvemos abrir parte do nosso ecoponto para a comunidade. Então, ou seja, nós vimos que havia necessidade, as pessoas queriam destinar os seus recicláveis e muitas vezes não sabia como. Nas lojas tem o coletor de pilhas e baterias, cabos de celulares também, que nós damos a destinação correta desses produtos. Todo o material é destinado para uma empresa especializada, que depois presta conta sobre a destinação final dos produtos, enviando kits como este, que mostra o que foi extraído do lixo eletrônico. Cada material que nós mandamos para eles, seja pilha, seja bateria, sejam cabos de celulares, eles dão uma destinação. E tanto é adequada a destinação que eles mandaram um kit para nós, aonde ele coloca lá sulfato de cobre, sulfato de níquel, os produtos que são extraídos daqueles materiais que foram para reciclagem, e onde eles serão utilizados novamente, assim como também as lâmpadas, a questão do alumínio, do vidro, a destinação correta que eles dão para eles. Então, assim, a gente acompanha desde aqui a nossa fonte até o final do processo. É a chamada logística reversa, mas afinal, o que é isso? A lógica de mercado exige toda uma complexidade de processos que vão desde a produção até a comercialização, a distribuição e o consumo. A logística reversa é exatamente o caminho oposto deste processo. Consciência é a palavra-chave. Segundo o ambientalista, Uberlândia tem potencial para atender um mercado que até então
não é tão explorado quanto deveria. Nós poderíamos, então, sem dúvida nenhuma, com apoio tributário, com apoio governamental, com políticas públicas de desenvolvimento de uma sustentabilidade de fato mais coerentes, nós poderíamos ter aqui um grande parque industrial de reciclagem que recebesse esses materiais, porque Uberlândia tem, de fato, uma posição muito estratégica. Ela poderia ser nos dois sentidos. Atenção para as novas datas do processo seletivo 2012-2. A primeira fase ocorrerá nos dias 4 e 5 de agosto, com início previsto para as 13 horas e 30 minutos e término às 17h30, nas cidades de Goiânia, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, Ribeirão Preto e Uberlândia. A segunda etapa será nos dias 18 e 19 de agosto, nos campi da Universidade Federal de Uberlândia, nas cidades de Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e Uberlândia, com início previsto para as 13h30 e término 18h30. As informações estão disponíveis no site ufo.br. E já está tramitando no Senado o projeto de reforma do Código Penal brasileiro, que foi elaborado por uma comissão de especialistas. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o presidente da Comissão de Direito Penal da OAB de Uberlândia, o doutor Rogério Zeidan. Muito obrigado pela presença, doutor Rogério. É uma coisa que realmente precisava no Brasil, já vem sendo discutida há muito tempo e até que, enfim, se não me engano, ontem foi colocado para tramitar no Senado, é isso? Boa noite. Boa noite, Kelson. Exatamente. O nosso atual Código Penal, ele já tem 72 anos, ele é de 1940, né, quase 72 anos aí, estará completando nesse segundo semestre, e ele tem toda uma influência de uma Constituição antidemocrática, de um Estado novo, né? Então já era tempo, já passou, né, da hora, já né, doutor? Tinha passado da hora de modificações substanciais na parte especial do Código Penal, que é a parte que vai tratar dos crimes, descrever quais condutas devem ser consideradas como crimes, quais são as penas. Eu sei que deve ter muita coisa, porque eu ouvi dizer que foi um trabalho de aproximadamente 6, 7 meses dessa comissão, mas eu gostaria que o senhor pelo menos citasse, na visão do senhor, como presidente dessa Comissão de Direito Penal aqui da OAB, o que o senhor acha que vai mudar, o que deve mudar e o que não deveria mudar, se houver alguma coisa, doutor. Muito bem. Realmente são quase 8 meses, né, de trabalhos presidido pelo desembargador, ministro, Dr. Gilson Dipp, onde houve 26 reuniões e 8 audiências públicas para a discussão do anteprojeto do Código Penal no Senado. E dentre as mudanças, né, que assim já anuncia esse anteprojeto, ali estará a possibilidade de aborto até o 3º mês, desde que se trate de um feto, né, que não tem a capacidade de sobreviver, né, após o parto, e também se tratar de gestante que não tem a capacidade de gestação. Nessas situações, né, está sendo discutida a possibilidade do aborto. Né? Que é um tema muito importante. É um tema muito importante. Outro tema também muito importante que será discutido é a possibilidade de descriminalização do uso de substância entorpecente. Um sujeito portar, né, uma pequena quantidade para consumo próprio. É aquela questão de, não, eu não sou criminoso porque eu sou apenas um usuário, por exemplo, de uma substância tóxica como maconha, por exemplo. Isso seria uma coisa bem polêmica, né, doutor? Ah, sim. Esse anteprojeto, né, de Código Penal, ele não se escusou do enfrentamento de temas correntes na sociedade moderna. E dentre eles, esse da saúde pública, na questão do usuário de substâncias entorpecentes, do aborto, né? E do racismo, também promete que o racismo passe a ser crime hediondo, né? Enquanto tal, ele também revoga a lei de contravenções penais. Entretanto, ele retira da lei de contravenções penais e erege a categoria de crime jogos de azar. Né? De outra parte, o Código também traz para o seu bojo os crimes de sonegação fiscal, que antes era tratado por uma lei esparsa,
Agora estará dentro do código. Agora estará dentro do código. Eu sei que são muitas coisas. Se a gente fosse debater aqui, duraria o jornal inteiro. A gente vai acompanhando essas discussões no Senado. Eu só gostaria de saber, doutor, para finalizar, quanto tempo o senhor acredita que ainda vamos ter estas mudanças aprovadas e já em prática aqui no Brasil? Bom, segundo promessas do Senado, esse anteprojeto deverá ser votado até o final deste ano. Após isso, ele deverá ser submetido na outra casa do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados, e só após, então, né, ser posto à análise do Presidente da República. Bom, para quem já esperou tanto tempo, como o senhor disse, né, um ano a mais ou um ano a menos não vai fazer muita diferença. Muito obrigado pela presença e que o senhor volte mais vezes aqui para nos prestigiar com essas informações tão valiosas. Muito obrigado. Daqui a pouco os detalhes do esporte com Luiz Alberto Tomé, o TVU Esportes, e a gente volta em instantes. Pipa, pandorga, papagaio, seja qual for o seu nome, o importante é se divertir com segurança. Solte pipas em locais seguros, longe de pistas movimentadas, rede elétrica e nunca em lajes e telhados. O cerol é proibido por lei. Ele pode machucar gravemente outras pessoas, causando cegueiras, cortes profundos e até a morte. Não se arrisque para retirar pipas da rede elétrica. E lembre-se, em caso de emergência, ligue 193. Quase 2.000 impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFO é considerado uma referência regional, com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano. A administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. E agora é hora de conferir as oportunidades disponíveis em nossa cidade. É o quadro Mercado de Trabalho, que hoje divulga as vagas de emprego oferecidas pelo Cine de Uberlândia. O mercado de hoje oferece vaga para instrumentador cirúrgico. O salário é de R$ 1.173, mais benefícios. É preciso ter experiência mínima de 6 meses. 3 vagas para oficial de serviços gerais do sexo masculino. Não é exigido experiência. O salário é de R$ 770. Vaga para motorista entregador e agente de pátio. O salário é de R$ 705 e não é preciso ter experiência. Vaga também para auxiliar de cobrança. O salário é de R$ 1.000 mais benefícios. Estas e outras vagas você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizado no centro da cidade, em frente à Praça Tubal Vilela, número 60. Informações pelo telefone 3231-4433. E hoje é dia de esportes aqui no nosso telejornal, é o TVU Esportes com Luiz Alberto Tomé. A diretoria do Uberlândia Esporte Clube apresentará na tarde de amanhã, mais precisamente às 15 horas, no Ninho do Periquito, o técnico que vai dirigir a equipe na Taça Minas Gerais e no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Trata-se de João Carlos Cavalo. Ele tem 44 anos, atuou por várias temporadas no futebol do Amazonas e do Acre. E no primeiro semestre de 2012, dirigiu o Lusiânia do Distrito Federal. Portanto, novidades e boas no Uberlândia Esporte Clube.
A tenista do Praia Clube Frida, de 72 anos, é a 5ª colocada no ranking mundial de 70 mais. Ela continua em plena atividade, fazendo exercícios na academia de musculação, treinamentos técnicos, táticos nas quadras do Praia Clube. A equipe da TV Universitária foi conferir a rotina da Frida. Vejam a matéria. 5 dias por semana, 2 horas por dia. Essa é a rotina da tenista do Praia Clube de Uberlândia, que aos 72 anos de idade esbanja vitalidade. Um pique de causar inveja em muita gente. Frida, como é conhecida no meio esportivo, se diz realizada por conseguir manter um ritmo regular de treinos e competições. E os projetos não param por aí. Sempre agradeço a Deus todo dia, né, que eu tenho esse pique, essa saúde. Treino com as meninas aí, que são bem mais jovens que eu, né? Mas estou aguentando firme, graças a Deus, estou nessa parada aí. A atleta já ganhou mais de 400 troféus nos quase 50 anos de carreira. O último título foi conquistado no dia 9 de junho no Peru. Foram os melhores, né, internacionais. Aí eu consegui ganhar da primeira do ranking chilena e tudo dentro da minha idade, né? E da segunda e primeira do ranking peruano. A primeira do ranking peruano eu fiz a final no sábado, ganhei dela. Atualmente, Frida ocupa a 5ª colocação no ranking mundial na categoria 70 mais feminino. A próxima disputa da atleta será entre os dias 16 e 21 de julho em Curitiba. A meta é conseguir uma boa colocação no Campeonato Brasileiro de Tênis, que irá reunir mais de 200 atletas de várias categorias. É um dos melhores do Brasil, que são as 8 melhores do Brasil, né? Assim, geralmente é muito forte. Mas estou entre a primeira do ranking brasileira também, então acho que tem possibilidade, vamos ver, fazer força. Estes os destaques do esporte nesta quinta-feira. Um abraço a todos, novo encontro na segunda aqui no TVU Notícias. Muito obrigado, Luiz Alberto Tomé, que volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do TVU Esportes. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, sexta-feira, tem muito mais para você às 6h30 da noite. É claro que a gente espera pela sua audiência. Até lá, uma boa noite.